Bom dia a todos. Retomamos aí nosso projeto das quartas processuais. Hoje nós receberemos aqui o professor Ravi Peixoto, que vai falar pra gente sobre a importância dos estándares probatórios. É um tema super importante. Eu já fixei aqui o tema da nossa live e vamos aguardar ele entrar para eu enviar o convite aqui do vídeo ao vivo e para a gente começar a nossa live. Bom, queria aproveitar esses minutinhos aqui iniciais para fazer alguns lembretes, né? Além de estarmos aqui sempre às quartas ao vivo com algum processualista falando de algum tema super importante e prático de processo civil, a gente lançou ontem, né? Teve ontem a live de lançamento do livro das nossas quartas processuais. É uma coletânea, uma obra coletiva de vários autores que tiveram aqui presentes com a gente nas lives, né? Desde lá de 2019, quando a gente começou esse projeto das quartas processuais, ainda era presencial, quando a gente ainda podia se encontrar e aglomerar lá no auditório da ESA, no centro. E aí fizemos ontem o lançamento. O livro está em pré-venda até o dia 7. Dia 7 a gráfica vai entregar já os exemplares. E a gente conseguiu um desconto, né? Que eu até queria compartilhar aqui com vocês, com a editora TOT, um desconto de 30%. Então a gente tem um código de desconto CPC, tudo maiúsculo, 30. Esse é o código de desconto para comprar o nosso livro, né, que é a materialização, né, das nossas lives, né, todas estão salvas aqui nos vídeos da ESA no Instagram. E agora a gente tem via física também, né, essas lives escritas, né, os artigos escritos pelos participantes. Então, quem quiser adquirir sua obra, a gente tem um desconto aí, esse CPC maiúsculo 30, dando um desconto de 30%, né, para até sexta-feira, dia 2. A editora nos presenteou com esse desconto de lançamento. Deixa eu ver aqui se nosso palestrante já está aqui, eu ainda não tinha visto. Ravi, vou te convidar aqui para o vídeo ao vivo. Ele já deve estar conectando aqui. Já vamos entrar. Olá, Ravi, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Bom dia. É uma grande alegria para a ESA ter você hoje aqui com a gente para tratar desse tema tão importante, né? Que eu já até fixei aqui na tela dos estándares probatórios, que foi o seu tema da sua tese de doutorado, né? É, E que até aproveito aqui para falar para o pessoal que o livro já está lançado, né? O seu livro sobre o tema, é, Estándares Probatórios do Direito Processual. Exatamente. Já está disponível lá no site da Juspodium, né? Recém-lançado. Bom, então primeiro eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, por participar aqui do nosso projeto virtual. E ontem a gente até falava no lançamento da nossa obra coletiva aqui das partes processuais que a pandemia trouxe a possibilidade de a gente estar com processualistas do Brasil inteiro. Então é sim. uma grande alegria ter você aqui com a gente. Então, só cumprindo antes de passar a palavra aí para suas considerações iniciais, te apresentar, cumprindo nosso protocolo aqui das partes processuais. Bom, pessoal, o Ravi Peixoto é doutor em Direito Processual pela UERJ, mestre em Direito pela Federal de Pernambuco, procurador do município, advogado e autor de vários livros, incluindo esse último lançamento que ele acabou de mostrar aqui para gente. Então, Ravi, muito obrigada e já desde já eu te convido para participar da nosso próximo volume da nossa obra coletiva das quartas processuais. Vamos formalizar o convite, mas vai ser uma grande alegria ter você com a gente no nosso próximo volume. Obrigado, Natália. Agradeço muito pelo convite.
Eu acho que a ideia de, enfim, popularizar o processo é importante, porque se tem uma área onde a criatividade do brasileiro é exercida, é no direito processual, né? Assim, tem processualista se batendo por aí e, assim, e também porque, como o nosso judiciário é muito assoberbado, a doutrina acaba sendo forçada a ser muito criativa e pensar em soluções para tentar resolver os problemas. Não por acaso, também é um tema que você tem estudado hoje em dia, a ideia de usar a tecnologia no processo, que é a nova, digamos, não no sentido negativo, mas a nova moda no processo, que é tentar usar a tecnologia para resolver os problemas que os humanos não conseguem resolver. Eu já comecei a estudar esse tema, mas não cheguei nessa profundidade. No doutorado, eu acabei desenvolvendo o tema dos estudos probatórios, que veio muito, porque até hoje eu acho que veio daí, né? Eu nunca encontrei de onde veio a minha tese, mas eu tenho um livro anterior com o professor Lucas Buril, que era sobre ônus da prova e sua dinamização. E na segunda edição, a gente foi atualizar, o livro mudou muito na segunda edição, e eu escrevi sobre estándares probatórios um pouquinho, assim, para dizer o que era aquilo. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a ver, peraí, o que é ônus da prova, o que é estándar de prova? Eu não consegui encaixar uma coisa na outra. Cara, tem um buraco no raciocínio do direito probatório, porque até a gente vai conversar mais sobre isso, mas se a gente for pensar, a categoria do ônus da prova, todo mundo, todo especialista, cara, você pegar o pior livro de processo do universo, ele vai dizer, ó, o autor tem que satisfazer o ônus da prova, se ele não satisfizer o ônus da prova, ele vai perder a demanda. E aí, você pensa, certo, e quando é que ele satisfaz o ônus da prova? Qual é o grau de prova, de corroboração que ele precisa chegar para satisfazer o ônus da prova? E essa pergunta ficou na minha cabeça quando eu atualizei o livro. Eu ficava, tem um buraco no raciocínio probatório brasileiro. Não só no direito brasileiro, em outros países também. Mas aqui eu notei, e curiosamente, dentro do tema dos estandes, tem o do direito probatório, que infelizmente ainda é um pouco no Brasil, mas é meio que uma terra de ninguém. Porque se você for olhar, eu até acho que hoje em dia a coisa mudou um pouquinho, tá? No direito processual penal você tem professores que atuam muito no direito probatório, você tem o professor Gustavo Badaró, você tem a Janaína Matida aí do Rio de Janeiro, que é especialista nessa área também. No processo civil você tem o Vitor de Paula Ramos, que até passou por aí, o professor William Ferreira Santos, você já teve o professor Cambi, que escreveu muito sobre isso, o Marinoni, Ehrenhardt e tal, mas curiosamente é um tema que a turma não se preocupa muito. E aí a gente fica meio atrasado em relação ao resto do mundo, porque a turma se ligou no direito probatório antes e a gente ficou um pouquinho atrasado. Então, minha ideia foi tentar contribuir um pouquinho para melhorar o raciocínio probatório no Brasil. Não, e com certeza, isso é uma questão muito prática, né? Que a gente está falando para os advogados na ESA. E o que que eu tenho que fazer, né? O que que eu tenho que provar para cumprir o meu ônus probatório? O que que é isso? E é uma pergunta que realmente é difícil de responder e muitas vezes na prática nem os advogados, né, que têm o ônus de provar o que disseram, como o juiz também não sabe o que que ele tá, o que que tem que ser qual é a lacuna que tem que ser preenchida ali. Então, realmente é um tema muito relevante, de ordem muito prática, né? No exercício da advocacia, né, para a gente que está do lado de cá, né, do balcão. Então, realmente é um tema que despertou em você e realmente a gente precisa dessas diretrizes, do que é, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que provar no processo para ganhar, o que o réu tem que fazer eventualmente de prova para ter improcedência. E aí, assim, já começando, né, as nossas provocações, o que são os estándares de prova? Pois é, essa é uma boa pergunta. E eu sempre gosto de começar, na verdade, mostrando que os estándares de prova, ele não são um conceito do direito propriamente dito. E hoje em dia é até mais fácil falar disso, porque se tem uma coisa que a gente conversa hoje em dia é sobre as vacinas contra o Covid-19. E a gente verifica que a vacina, você não chega na doida, não vai chegar um cientista, porra louca, dizer, ó, rapaz, eu arrumei uma vacina aqui, ó. Isso aqui funciona. Sai aplicando todo mundo aí? Não. Tem que ter algum parâmetro que diga,
qual o grau de eficácia dessa vacina? A gente viu, por exemplo, e discutiu muito com a Coronavac, por exemplo, porque quando é que uma vacina, sei lá, pode ser aprovada? Aparentemente, digamos, a Coronavac, ela, sei lá, acho que é mais de 50% de chance de você nem ser contaminado pelo Covid, sei lá, 70% de chance de você só ter sintoma leve, 80% de chance de evitar qualquer sintoma grave e aparentemente, sei lá, 100% dos casos ninguém chegou a ir para uma UTI, por exemplo. Aham. Então, veja que esse é um raciocínio, a ideia de standard, para dizer que algo está provado, não é só do direito, não é uma invenção que o jurista chegou. Rapaz, vão inventar um troço aqui porque é bonitinho. Não. A gente foi buscar isso em outras ciências que também tem uma necessidade de dizer quando é que algo está provado. Né? Você vê também na história, no geral, para alguma afirmação histórica ser levada a sério, o cara tem que ter um grau de corroboração, o cara vai ter os vestígios sobre aquilo. Porque o cara vai dizer que, sei lá, Júlio César existiu ou não existiu. Pô, ele não pode chegar na doida e dizer Júlio César, o imperador romano, existiu. Ele tem que ter os dados lá, sei lá, achar uma estátua de Júlio César, escrito sobre ele, para ele poder afirmar uma coisa dessa. E no direito não pode ser diferente, né? Então, o standard de prova ele é tido como o grau de suficiência probatória mínima exigida pelo direito para que uma hipótese fática possa ser considerada provada. E claro que isso vai depender do processo, vai depender da situação do direito material, vai depender do tipo de decisão, mas é um elemento que ele precisa ser introduzido e debatido pelo jurista, porque, como eu falei, você fica um buraco. Como é que eu trabalho com o ônus da prova sem alguma espécie de standard? E eu gosto sempre de falar, porque, querendo ou não, como eu ia introduzir um conceito novo para o direito, não propriamente novo para o direito brasileiro, porque já tinha outros trabalhos, o Danilo Kniznik, em 2007, tinha falado sobre isso, já tinha alguns outros textos, mas eu acho que eu tentei trazer meio que uma teoria geral do standard de prova para o direito brasileiro. Eu tentei ir um pouquinho mais além. Mas eu ficava com aquela preocupação. Eu estou inventando um troço que não tem nenhuma utilidade para o direito, ou tem alguma utilidade para o direito? Queria ver alguma perspectiva prática. E graças a Deus, eu achei durante a pesquisa várias pesquisas empíricas nos Estados Unidos que elas indicam que a alteração do standard de prova ele altera, digamos, um grau de condenação de alguém. Porque até a gente está começando a fazer isso no Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, muita preocupação que eles têm é com pesquisa empírica. E fizeram várias pesquisas empíricas, porque nos Estados Unidos, o standard de prova é algo meio um lugar comum. Né? Qualquer pessoa que estiver assistindo que já viu um filme norte-americano de tribunal, sempre o cara tá falando, não, mas será que fulano provou assim de qualquer dúvida razoável que ele é culpado? E não sei o que. Sempre fica essa discussão sobre isso. Para um caso civil, que é o nosso caso comum, sei lá, uma demanda de cobrança de contrato, de qualquer coisa assim, você precisa de uma probabilidade prevalente, não, uma hipótese só precisa ser um pouquinho melhor que a outra para ser provada. Mas em alguns casos, como por exemplo, uma destituição de paternidade, uma extradição dos Estados Unidos, ela exige a prova clara e convincente. A mesma coisa para internação compulsória, por exemplo, porque também tá no Brasil também, né? Às vezes a internação compulsória é pior do que uma condenação penal, porque você pega o sujeito, enfia ele no manicômio e pode ser que ele passe lá 1.000 anos. Né? No Brasil, o cara matou 100 pessoas, vai passar, eu acho que parece que é ter 40 anos hoje em dia, se não me engano, o limite. Se o cara sei lá, roubou um pão e é doido, pode ser que ele vá morrer no manicômio. Então você precisa de uma prova clara e convincente. Nos Estados Unidos eles já fizeram testes e se você narra uma mesma situação e para vários júris e para cada um você traz um instante diferente, o grau de condenação muda. Então, felizmente, né, graças a Deus, a mudança de instante ela tem alguma utilidade e ela de fato ela altera a forma de julgamento do ser humano. Né? Então, infelizmente, pelo menos, há indicativos de que tem alguma importância prática. Então é basicamente isso que você estava trazendo para a gente, já é a forma como eles se encaixam, né, no raciocínio probatório, os standards. Porque, querendo ou não, e aí eu acho que é muito do que traz o professor, o Diogo de Ferrer Beltrán, que até vai ter um evento, acho que pela magistratura aí do Rio de Janeiro, um mega evento para discutir até o livro novo dele sobre o standard probatório. E eu tive muita sorte que ele estava na minha banca e eu chamei ele para minha banca na época que ele estava escrevendo o livro, né?
Então foi muito bom o diálogo com o professor Jordi Ferrer Beltrán. É, e a ideia dele é de que no momento da decisão, porque assim, a gente tem várias fases em relação às provas. Você vai requerer as provas, você vai produzir as provas, e depois, em tese, você vai decidir se algo está aprovado ou não. E como eu já falei aqui, pelo menos em geral no Brasil, a gente tinha só uma fase única que o juiz diz, ó, está aprovado ou não está aprovado. Mas é verdade que além de valorar as provas, ele precisaria de uma etapa posterior, que é a etapa onde ele vai dizer, peraí, eu valorei as provas, mas essas provas são suficientes para, sei lá, condenar fulano por homicídio? Essas provas são suficientes para determinar o pagamento do contrato X para a parte autora? Então, o estando de prova, ele entra como uma etapa tanto auxiliar da fundamentação sobre as provas, como é um complemento. Claro que em termos teóricos, a gente tenta diferenciar, separar direitinho as duas, mas claro que elas estão imbricadas, porque claro que a forma de raciocínio probatório vai alterar como eu preencho no standard, se eu estou num sistema que assim, praticamente não existe mais hoje em dia, mas de prova legal. Então o sistema prediz, né? Ah, tem que ter dois testemunhos para provar isso, três para provar aquilo, perícia para provar aquilo outro. Vai mudar a forma com a qual eu preencho o standard. Mas querendo ou não, é importante que eu separe as duas, até para porque elas têm critérios diferentes, né? Uma coisa é trabalhar como eu valoro a prova, outra coisa é trabalhar qual o standard necessário a partir daquela valoração para que eu diga que, digamos, alguma espécie de standard probatório ele foi satisfeito. Então, a ideia é de trazer o standard como um elemento a mais no processo decisório sobre os fatos, que é uma área tão maltratada no nosso direito, no direito como um todo, né? Assim, geralmente os fatos eles são meio é difícil saber exatamente por que isso aconteceu no Brasil e até o professor Jordi Beltrán, ele diz que não, que ele fala do ponto de vista da Espanha, né? Ele, como estudioso da prova, ele diz, ó, a gente não estudava prova, a gente começou a estudar de um tempo para cá. É, alguns, eu poderia chutar que a ideia que a gente ainda tem um pouquinho, eu acho, acho ainda aquela ideia de, se a lei é clara, não precisa interpretar. Você tem falas em súmulas, às vezes, da STF que diz, não era para interpretar essa súmula. Bicho, como é? É estranho. Mas, enfim, a ideia de trazer um elemento novo para o processo decisório sobre os fatos, para tentar aumentar o controle intersubjetivo, que é o que, enfim, é um dos grandes propósitos do Código de Processo Civil de 2015, né? Com certeza você já deve ter tido alguma live sobre fundamentação que era a grande preocupação nossa, por mais que às vezes o STJ diga que nada mudou e tudo continua igual, apesar da mudança da lei, né? Às vezes dá vontade de chorar lendo a decisão do STJ, né? Não, eu fundamento como quero e aí quem manda sou eu. Mas infelizmente, às vezes manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então a gente fica Exatamente. reclamando, mas não tem como fazer milagre. Exatamente. E realmente é super importante, né, esse estabelecimento de como se encaixa os estándares, as provas nesse raciocínio que o juiz vai fazer, e aí é importante que ficasse claro, né, para as partes qual prova, como se deveria ser produzido. E aí, já avançando, eu já te pergunto, qual a relação entre os estándares de prova e o ônus da prova? Pois como eu te falei no começo, eu acho que veio disso a ideia para a minha tese de doutorado, porque ônus da prova é uma categoria assim clássica no direito brasileiro. Você já tem boas discussões sobre isso, já tinha boas discussões sobre isso no exterior, mas a ideia é a de que eu, como autor, como eu estou querendo romper uma inércia, porque querendo ou não, eu começo o processo perdendo, né? Alguém estava com algo que eu digo que é meu, alguém não está cumprindo algo que eu digo que era para ser cumprido. Então o autor ele tem que romper uma inércia, e para romper essa inércia, fala-se na ideia do ônus da prova, né? A ideia de que eu tenho que me desincumbir do ônus da prova
para que eu prove os meus fatos constitutivos do meu direito. Então, isso já é questionamento. Vai ter alguém tirando dúvida que é meu cachorro aqui no quarto, mas vez ou outra ele participa dos eventos e das aulas em pós-graduação, mas faz parte. É, Faz mas a parte do home ideia office, novo normal. exatamente. Eu acho que logo que começou, teve algum. Não sei se era no TCE do Rio, no TCU, o cara tinha um dog alemão, que é um cavalo que chamam de cachorro, basicamente. Ele estava no meio de alguma sessão, ele tá falando, de repente chega o cachorro aqui por trás dele e dá uma lambida na cara do jogador. Então, ele latindo aqui é tranquilo, é besteira. Mas enfim, o ônus da prova é aquela ideia que você tem que desincumbir dele, certo? Mas como eu falei, e eu notei isso quando eu escrevi sobre isso, ele não diz quando é que eu me desincumbo desse ônus da prova. Então, é como se o estándar de prova ele fosse uma regra complementar e auxiliar para o ônus da prova fazer algum sentido. Porque, do contrário, a lógica continua completamente, digamos assim, arbitrária do juiz. E é como se o sistema ele delegasse esse poder absoluto para o juiz. Porque, na verdade, qualquer decisão que você toma na sua vida, por mais que você não exponha isso, ela tem um estande probatório envolvido. Por exemplo, se tu chega na livraria, pô, quero comprar uma caneta. Pô, tu vai pegar a caneta, tu vai dar três riscos, pô, ela funcionou, eu vou comprar. Mas, por exemplo, tu vai comprar um imóvel novo, sei lá, o imóvel da tua vida. Pô, tu vai gastar lá. No Rio também, sei lá, vou comprar um nada, vai ser R$ 1 milhão, né? No Rio, um imóvel, pelo amor de Deus. Mas se chega no imóvel, você não vai entrar no imóvel e dizer, vou comprar, ponto. Não. Você vai analisar, pô, onde é esse imóvel? Qual é a estrutura desse imóvel? Eu tenho que olhar, pô, quem é que está vendendo? Está regular isso daí? Então veja que para eu tomar uma decisão dessa, que me traz muitos riscos, se der ruim, eu vou exigir um grau de corroboração muito maior, certo? Então, veja que toda decisão, ela tem um estándar probatório, mesmo que a gente não enuncie esse estándar. E para o direito, se eu não enuncio esse estándar, quem é que vai, quem é que vai dizer qual é o estándar? É o juiz. E se eu nem exijo que ele diga nada, o juiz ele vai preencher do jeito que ele quiser. Então, se a gente pensa, pô, esse juiz, sei lá, ele quer proteger o idoso. Então, para ele, qualquer coisa, ele vai dizer, para provar o contra o idoso tem que ter mega, super, plus prova. E aí, pro resto, ele diz, não, dane-se, é ação de cobrança lá contra a empresa, por rodeio empresa. Então, o cara nem provou nada, o cara, meu amigo, vou condenar a empresa porque sim. Então, querendo ou não, o estado de prova, ele depende de uma prévia valoração de qual a situação jurídica mais importante, se é do autor, se é a do réu, né? Se a gente pensa no modelo clássico norte-americano, porque o estado de prova ele é menos exigente para uma decisão de condenação de uma obrigação de fazer, uma obrigação de pagar, uma coisa do tipo. Porque a gente parte do pressuposto que as situações são equivalentes, né? Porque, por exemplo, se eu mando alguém pagar um valor erroneamente, enfim, é um valor. Se ele deixa de pagar, é aquele mesmo direito, um direito é um crédito. Se a gente for jogar isso para o processo penal, se eu condeno alguém indevidamente, eu acabo com a vida da pessoa. Imagina o cara condenado por homicídio erroneamente. E nos Estados Unidos, é, é mais fácil acompanhar, porque, enfim, tudo que acontece lá é mais divulgado. Mas você vê caso o cara, sei lá, foi condenado por homicídio, pena de morte e tal, e depois a condenação é anulada. Veja o risco de erro na decisão dessa é absurdo. Você erra, você acaba com. Nos Estados Unidos, você pode matar a pessoa, né? E por outro lado, claro que também você tem o risco de deixar de condenar alguém que é culpado por um crime, mas geralmente você entende como um risco menor, né? Então você tenta proteger mais a situação jurídica do réu e aumentar o grau de corroboração probatória para aquela decisão poder ser tomada, né? Para uma decisão condenatória penal, né? Então, enfim, a Aí, relação entre ônus da prova standard é de complementação, digamos assim. não, com certeza. Aí até puxando a sardinha aí pro lado que eu estou pesquisando da inteligência artificial, essas condenações dos Estados Unidos têm
algoritmos, né, que fazem esse Uhum. tipo de esses cálculos de pena, periculosidade e os standards que eles usam acabam não sendo muito claros, né? Porque você responde lá um questionário e aí vai dizer se você é mais ou menos perigoso e o juiz vai usar isso para valorar. Mas como, né? Mas qual foi o Uhum. critério? Mas qual foi a resposta preponderante desse questionário? E aí ninguém sabe responder, porque o software é protegido, é de uma Hum. empresa. Então, surge essa questão. Ele vai ter um standard, claro, que está dentro da programação desse algoritmo, mas esse standard não vai estar claro. E aí surge Hum. toda a discussão lá em torno do uso dessas ferramentas de inteligência artificial no auxílio lá das decisões, como fundamento das decisões do juiz. Aí já puxando a sardinha, é que todas as lives que eu faço aqui, eu começo a pensar sobre como o encaixe disso na Ah, minha natural. dissertação. A gente fica meio tendencioso, né? A gente fica focado naquele assunto e tudo já gera uma faísca aí para a gente pensar sobre o nosso tema próprio de pesquisa. E essa questão aí dos estándares, eu acho que tem tudo a ver, né? Com essa Não, questão. com certeza. Eu acho que o que está falando um pouco da ideia de transparência algorítmica, né? Que muitos Exatamente. falam hoje em dia. Porque querendo, por exemplo, sei lá, eu vou olhar, sei lá, o Vitor, né? Que é o robozinho lá do STF. Quem sabe qual é o que é que ele olha na petição para classificar, porque até onde eu sei ele só ajuda no juiz de admissibilidade, né? É, Sim. parece que ele não, É não na analisa o aplicação mérito, das. né? Não, não, não. Na verdade, é na aplicação das súmulas. Aí ele Ah, só das consegue. súmulas. É. E aí É, ele mas aí. consegue Hum, ajudar, né? A aplicação, na verdade, especialmente das teses. Ele consegue dizer se já tem sim, tese sobre sim. aquele assunto e aí faz uma análise prévia. Mas, Hum. realmente, o que que ele usa, né, para encaixar nas É, teses? Como? eu vou ficar morrendo de medo. Ah, pô, eu não vou usar, sei lá, tese e tal de repercussão geral, porque aí o robozinho vai me achar, né? Eu vou usar outros termos. Eu vou deixar de Uhum. falar da tese X, porque, assim, eu não sei o que é que o robozinho procura, então eu vou fazendo a doida uma petição, né? Então, se ele tivesse uma transparência, até para o advogado saber o que é que diabos ele argumenta, deixa de argumentar, para fugir do robozinho, porque o robozinho é miserável, né? Ele não tem nem a bondade que você vê, bondade vírgula, né? Mas o que você vê no STJ é que pode revisão de fatos? Não, não pode. Mas, se os honorários forem muito baixos ou muito altos, não é mais questão de fato, Uhum. é questão de direito. Eu até já escrevi sobre um acordo do STJ, quando é uma das coisas que, para mim, é completamente nonsense algo ser uma questão de fato e não ser uma questão de fato ao mesmo tempo. É assim, é logicamente possível, mas é o STJ, né? Enfim. Aquilo que você falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, exatamente. E aí, desculpa que eu dei uma desviada aqui, puxei a questão dos estándares lá no direito norte-americano dos robôs, mas aí já voltando aqui. Então vamos lá, quais são as funções dos estándares de prova? Pois é, eu comecei a introduzir as funções na fala anterior, mas basicamente, quais são as grandes funções dos estándares de prova? Uma primeira lógica é orientar as partes, porque é bom que elas saibam qual é o estándar exigido para o caso dela, para ela poder se preparar. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vê que, enfim, pelo menos você vê em documentários ou coisas do tipo, que o Ministério Público, ele, antes de fazer uma denúncia, ele faz uma análise prévia do estándar de prova aplicável para o caso dele. Porque muitas vezes ele, eu deixei de fazer a denúncia porque não havia provas suficientes para condenar o réu. E eu vou deixar de fazer a denúncia por isso. E, assim, no Brasil a gente, no geral, tá, não faz tanto essa análise, porque se você pensar os custos de uma ação aqui e na maioria dos países do exterior é incomparável. A litigância lá, Estados Unidos, Inglaterra, pelo que se escuta falar, é um negócio caríssimo. É muito caro. Aqui, pô, a justiça gratuita muitas vezes incide, não é tão difícil de conseguir. As custas não. Ok, eu acho que eu até vi alguma fala do professor Sica dia desse, ele disse que
as custas máximas de São Paulo, sei lá, R$ 80.000, eu acho. É pouco, não, é muito dinheiro. Mas se você está ajudando uma ação de, sei lá, R$ 100 milhões, 80 mil é nada, né? Então a litigação no Brasil ela é baixa, então a gente não tem muita preocupação. Mas seria importante que a gente tivesse, porque muitas vezes é edição, pô, vale a pena entrar nessa ação sem eu ter prova suficiente. Uma questão, infelizmente no Brasil, eu lembro que já teve amigo meu que falou que meio que o MP denuncia sem prova. Às vezes o MP ele sabe que não tem prova suficiente, denuncia. Esse é o cúmulo da maluquice, né? Eu só consigo imaginar que, sei lá, o conselho do MP diz, ó, você tem que ajuizar tudo, tem que fazer X números, e o cara, pô, tem que ajuizar, é que nem juiz, o cara tem que sentenciar loucamente, porque às vezes o CNJ chega e diz, ó, tu tem 1.000 ações, tu tem que julgar isso tudo. Como? Não interessa, o problema não é meu, né? O problema é seu, você se vira aí. Mas ele é importante para as partes se orientarem qual ação vale a pena ajuizar ou não. Sei lá, pô, não é melhor ajuizar uma ação de antecipação de prova para eu produzir a prova e depois ajuizar a ação, porque eu vou ter mais facilidade de calcular se eu tenho ou não a prova, em vez de ajuizar na doida, né? Ela também serve até como um guia para a decisão do juiz, porque aí a fundamentação dele vai ter por base um critério X, né? Olha, eu tenho que chegar, sei lá, prova acima de qualquer coisa razoável. Então, ela vai direcionar a minha fundamentação para o juiz vai ter alguma orientação. E a função que talvez seja mais importante é a distribuição do potencial risco de erro, né? Porque, querendo ou não, toda decisão ela tem um risco de erro envolvido, certo? Por mais que, por exemplo, a vacina tem um risco de erro. A vacina, no teu caso, ela pode não funcionar. Mas é uma decisão que o cara vai tomar. Não. Eu, por exemplo, se alguém chegar com uma vacina do Paraguai, eu tô tomando qualquer um. O cara com vacina X, Covid-19, qualquer coisa. Já aceitei, não quero nem saber. Mas se a gente pensa num processo judicial, a gente tem que analisar os riscos de erros, porque cada decisão ela pode ou ter um falso positivo ou um falso negativo. Então, eu condeno alguém erroneamente ou eu deixo de condenar alguém erroneamente. Existe sempre esse risco de erro porque, em relação ao conhecimento, né, a gente não pode ter certeza ou segurança absoluta de que a nossa decisão está correta. Até porque, muitas vezes, e no direito, acontece muito, você tem limitações à produção de prova, muitas vezes por questão de dignidade da pessoa humana, intimidade, e você tem algumas travas em relação à produção da prova no direito, e você tem algum risco de erro. Você pode fazer todo o esforço no inverso, mas pode ser que você condene alguém por homicídio erroneamente, você condene alguém a fazer uma obrigação de fazer erroneamente, e, assim, a gente tem que levar esse risco de erro em consideração, e aí a gente calibra esse risco de erro aumentando ou diminuindo as exigências probatórias em cada decisão, certo? Então, se a gente parte do pressuposto de que as decisões, as situações materiais ali, elas são equivalentes, eu vou dizer, não, eu só preciso ter um standard mínimo, uma probabilidade razoável de que aquela narrativa é verdadeira, quando as situações jurídicas são equalizadas. E quando a gente vai alterando, né, essa situação do direito material, quando você vai vendo que o direito material quer proteger alguém, aí você vai alterando as calibrações do estándar de prova. Se eu olho, por exemplo, uma ação de improbidade, ela é uma ação penal? Não. Mas ela é a mesma coisa de ação de cobrança? Não, você pode retirar alguém do cargo público. Aquela pessoa, sei lá, não vai poder mais ter nada com poder, vai se tornar inelegível. Veja que uma ação de improbidade pode interferir numa eleição, né? Reflexos É, mais relevantes, né? Na esfera, na vida é, do indivíduo, na dignidade da pessoa humana e tudo mais, né? exatamente. São gravosos. Você pensar, por exemplo, no direito eleitoral, que tem várias sanções que são nesse sentido de terminar com a eleição. E você imagina que você está, o Poder Judiciário está anulando uma decisão de, sei lá, milhões de pessoas, né? Então, você parte da lógica de que você tem que ter
uma maior exigência probatória, porque o direito, de certa forma, ele está protegendo a situação daquele réu numa ação de improbidade. E mais ainda quando a gente chega numa ação penal, né? Porque aí a própria Constituição ela já traz a ideia de proteção, de presunção de inocência, que ela demanda uma maior tutela da situação jurídica do réu. E aí você coloca uma maior barreira, porque a lógica é a seguinte: como eu tenho uma maior barreira para condenar alguém, a lógica é, se eu tenho uma alta exigência probatória, é mais difícil que eu erre na condenação do réu, porque eu estou exigindo mais provas. Por outro lado, eu também aumento o risco de erro de deixar de condenar alguém. E aí, por isso que, quando a gente fala de distribuição de risco, a gente também acaba falando quem é que deve fixar o standard. Ela, no geral, é uma decisão que deve ser tomada pelo Poder Legislativo. Porque, querendo ou não, foi ele que foi eleito pela população para legislar e para decidir, de certa forma, quais são os valores daquela sociedade, né? Então, o melhor, digamos, cenário é aquele em que o legislador chega e diz, não, eu vou legislar e eu vou trazer a ideia da população de quais são as situações jurídicas que eu quero proteger através dos estándares, certo? Mas, enfim, essas são as três principais funções dos estándares de prova. E aí, assim, uma dúvida minha, né, que você tá falando aí, eu tô aqui pensando. Bom, mas antes vamos fechar essa questão das funções, desculpa. Os estándares, eles cumprem essas funções aí que você falou pra gente? Eles conseguem cumprir? E a minha dúvida tem um pouco a ver com isso, porque Uhum. para você cumprir esse standard probatório, como, como se dá esse cumprimento da função do estândar probatório? Isso tem que vir na decisão saneadora para eu saber a prova que eu tenho que produzir? Ou é um momento posterior ou é os dois? Digamos assim, no saneador eu já tenho que definir os estándares da fase probatória. Ou não, depois que eu fiz o saneador, delineei as provas que eu vou produzir, eu vou falar dos estándares depois. Cumpriu ou não cumpriu antes do juiz sentenciar? Essa é uma dúvida aí que eu tenho sobre esse assunto. Não, ótima pergunta, Natália. O standard, para cumprir essas funções, ele tem que se esforçar ao máximo para ser objetivo, certo? Não adianta eu colocar um standard, olha, o standard para condenar alguém é o juiz estar convencido. Joga no lixo, porque ele não vai servir para nada, ele não vai orientar ninguém, não vai orientar o juiz, não vai orientar as partes, não vai orientar nada. Ele vai ser só mais um elemento de discricionariedade para eu fingir que eu estou tendo uma decisão minimamente objetiva. Então, o standard dele só consegue cumprir a função dele se ele for formulado, na medida do possível, de forma objetiva. É claro que no direito a gente não vai ter aquela certeza absoluta, não vai ter eu vou fixar um standard, que até algumas críticas que ele sofre, o standard não consegue cumprir 100% a sua função de tornar tudo objetivo, lindo e perfeito. Então, amigo, joga fora o direito. Joga fora o direito. Porque essa situação jurídica de um direito perfeito matematizante, a gente já Direito não jogou é fora, já matemática, desistiu. né? A gente já desistiu há muito tempo, né? A própria ideia de objetividade, ela não tem mais essa ideia de certeza absoluta. Meu irmão, isso aí é viagem, é viagem. É o sonho que já foi destruído há muitos anos, né? A própria ideia do legislador que não precisava ser interpretado, daquele papo Napoleão da exegese, pelo amor de Deus. Nem na França aquilo colou, né? Na época que todo mundo achava que aquilo podia colar, quanto mais em relação aos fatos que ocorreram lá na vida real, né? Enfim, qualquer pessoa com mínimo de senso sabe como é difícil eu provar algo que ocorreu, sei lá, 2, 3 anos atrás. A testemunha esqueceu o que aconteceu, vai se confundir. O perito sabe lá Deus como é que vai analisar as coisas. Então, enfim, reconstruir os fatos é algo muito difícil. Não por acaso, sei lá, a gente vai para a história, vez ou outra alguém está revisando uma decisão histórica, né? Aconteceu de tal jeito, porque o cara achou mais elementos de prova. Roma mesmo, provavelmente a cada mês, quando a galera vai tentar construir algum metrô lá, acha mais uma relíquia de Roma que fala mais alguma coisa e muda
é a narrativa histórica, né? Porque Roma é engraçado. Os cara, eu acho que Roma devia ser 1.000 metros abaixo do nível do mar, porque cada vez que o cara escava, o cara descobre outro pedaço de Roma. É um negócio curioso. Eles não destroem, eles Verdade. constroem uma coisa em cima da outra, né? Especificamente sobre a tua pergunta, o sistema, digamos que eu quero sonhar, tá? O sonho o legislador, ele já fixou os estándares. Então, eu começo o processo sabendo qual é o standard que vai ser aplicado no meu caso concreto. Nós não temos isso no Brasil, nem perto disso. Vamos partir do pressuposto de que a gente vai começar a desenvolver o standard de prova, certo? Me parece que a lógica, e até acho que o Arthur Carpes ele já tinha falado sobre isso também, eu até falo disso no livro, é que o momento ideal seria justamente aquela fase de saneamento e organização do processo, que é aquela fase que até onde eu sei é para inglês ver, né? É, eu lembro que acho que no livro do Araquém, né, quando eu estava estudando por Araquém, ele falava dele, pô, esse 357 é lindo, que coisa mais linda do universo. Só que eu tenho certeza que não vai servir para nada, como não servia a audiência preliminar do CPC de 73, que às vezes acontece e sempre que eu falo alguma coisa que toca no judiciário, eu também digo, é complicado você exigir que o judiciário tenha um processo lindo, bonito e perfeito, quando ele está sobrecarregado, a vara às vezes tem 2 servidores para tocar 2.000 processos, exigir às vezes muito que o juiz pare no meio do processo, espera aí que eu vou analisar tudo. Deixa eu ver que provas são cabíveis. Deixa eu ver o estado de prova. Gente, vamos aqui fazer uma audiência de organização do processo para analisar quais são as questões de fato e as questões de direito relevantes. Isso aí talvez para casos muito específicos, sei lá. Tá aí Super Mazola litigando um caso de, sei lá, 100 milhões de reais de direito autoral, alguma coisa assim. Beleza, o juiz talvez ele pare para olhar porque ele não vai decidir aquilo na doida. Mas para o grosso dos processos, essa fase ela é meio jogada. Mas eu acho que está correta. Eu acho que o momento ideal para fixar o standard de prova, para dizer naquele processo qual é o standard de prova, seria justamente a fase de saneamento e organização, porque é lá, em tese, onde o juiz vai organizar o processo de fato. Né? Ele vai ver petição inicial, contestação, provas admissíveis, enfim, seria lá que ele ia dizer, até porque é a partir de lá que as partes vão produzir as provas. E até você comentou aí, a gente tem tentado, né, em alguns casos específicos de patente e tal, é, pedir a audiência, né, de saneamento e organização para fazer um saneamento compartilhado. Só que a gente não tem tido muito sucesso não, na designação dessas audiências. Realmente não é uma tarefa fácil e a gente volta e meia tem que questionar aí os saneadores, porque são questões, especialmente as ações que a gente trabalha, né, eu e Basola, que envolvem patentes, são questões muito técnicas, que têm muitos detalhes, Sim. e muitas vezes o saneador passa ao largo aí dessas Hum. questões, e aí a gente tenta, né, pedir esclarecimentos, enfim, às vezes até tem que ir para agravo, porque a gente precisa seguir redondo, né, exatamente como você está falando, para definir as provas, para saber os estándares e ficar tudo redondinho para, né, para sentenciar, para provar e sentenciar. E aí, já até assim, dando segmento aqui, que você já falou que então a gente não tem, né, estándares de prova na nossa legislação. Na jurisprudência, a gente enxerga esses estándares probatórios, tem uma diretriz, como é que isso funciona? No Tribunal do Rio Grande do Sul, eu sempre, assim, desde a graduação, achava curioso que qualquer tema, sobre qualquer coisa, sobre qualquer ponto de vista, você acha no TJ do Rio Grande do Sul. É impressionante, sei lá, eu ia estudar qualquer coisa, você achava no precedente do Rio Grande do Sul. Eu não sei o que acontece lá, que qualquer novidade que ainda nem chegou no Brasil, eles já estão discutindo lá. Eu é muito curioso que no Rio Grande do Sul de tudo acontece. Então, por exemplo, lá você vai achar alguma coisa até sobre casos cíveis e estándares de prova. Mas se a gente for olhar para os tribunais superiores, eu só consegui encontrar decisões que discutissem estándares de prova no campo penal, tá? Você já tinha alguns, o ministro Celso de Mello, enfim, aposentado já, né? Mas ele tinha vários precedentes que falava do prova acima do conteúdo razoável,
E você tem casos, digamos, chave, onde isso chegou perto, né? Que é o caso do mensalão, né? O mensalão, eu acho que o acórdão tem, sei lá, eu acho que é 10 mil páginas. É um negócio assim, é inacreditável, é uma loucura, né? Sei lá, milhares de páginas. E esse tema ele aparece muito no voto dos ministros. E até ao contrário do que alguns penalistas falam, que alguns penalistas dizem, não, mas a turma só está usando a prova qualquer do razoável para condenar. Mas em vários casos, os réus foram inocentados porque a prova não atingiu prova acima de qualquer do razoável. Claro que você não tem uma elaboração muito grande nesses precedentes, e isso causa dificuldade para o operador do direito, porque prova acima de qualquer coisa do razoável não é um conceito autodefinido, assim, não é, sei lá, é prazo de 15 dias, né? Quando a gente vai olhar Exatamente. na jurisprudência norte-americana e nos livros, a doutrina sempre fala que tem múltiplos conceitos do standard de prova acima de qualquer coisa razoável. E você chegar, importei e apliquei, não significa muita coisa, porque às vezes o cara tá, peraí, trouxe, importou, que diabos é isso, né? Como é que eu aplico esse troço no direito brasileiro? Mas pelo menos você vê alguma preocupação, às vezes alguma eles tentam definir de algum jeito, mas ainda é um negócio que vez ou outra, aparece vez ou outra. No STJ eu vi muito pouco, no TSE ele aparece em algumas ações de impugnação do mandato eletivo, mas o TSE ele tem um problema per si, né, que é a variabilidade dos julgadores. Então, enquanto um STF da vida, sei lá, o ministro Celso de Mello, ele está desde milhões de anos atrás, né? Acho que desde o início de década de 90, década de 90, acho que ele veio com Collor. Então ele passou, sei lá, 30 anos no STF. Ontem até eu vi no jornal, falaram da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que ele foi nomeado lá foi colocado, né, no STF, foi indicado no STF pelo Collor. Então, assim, quantos anos não tem isso, né? A gente tem Pois é. uma, 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 uma questão, assim, mais perene, né, digamos assim, Sim, são julgadores que estão lá por realmente muito tempo, diferentemente do TSE, né? pois é. Aí no TSE você via, sei lá, aparecia algum cara que gostava de standard. Aí você via 10 acordos seguidos falando sobre standard de prova, qual é o standard de prova, tal. Aí de repente morreu o assunto. Aí aparece outro, acho que Barroso era um dos que falava de standard de prova, tinha um vez ou outro algum que era advogado, mas você tinha você tem, né, esse problema no TSE, que é a falta de perenidade, de continuidade, e aí você fica, peraí, meu amigo, qual é o standard de prova? Só Deus sabe, assim, jurisprudência no TSE é um Deus nos acuda, porque os seres humanos mudam a todo tempo, por mais que, vou estudar precedente, e eu já escrevi sobre isso, não, o precedente não deve mudar quando mudam os jogadores. Isso é muito bonito de falar, né? Mas na hora do vamos ver, a gente sabe que o jogo não é assim, né? Você vê, e você vê isso, você vê no STF isso, às vezes vai chegar um ministro se aposentar e vai chegar um ministro novo. E agora, qual vai ser a jurisprudência? Eu vi, por exemplo, eu atuo na Justiça do Trabalho também, aí a gente via, porque o STF dizia, não, para estado subsidiária tem que ter tal e tal requisito. Só que tinha uma turma que não era muito assim. E era 3-2 os acordos. E eu acho que era o ministro Celso de Mello que era digamos, o desempate. Aí, por exemplo, entrou agora o Cássio. Eita, pô, será que vai mudar? Só porque entrou um cara novo. Pode mudar o resultado das reclamações. Então, eu acho muito bonitinho eu escrever que não deve mudar, mas a gente sempre tem que saber que esse novo ele vem com uma ideologia nova, às vezes. Isso aí a gente vê muito mais gritante ainda nos Estados Unidos, né? Onde o jogo da ideologia acho que até pesa mais do que no Brasil, né? Onde é 5-4, aí tem aquele cara que vai e volta, é o swing vote, é o cara. Acho que era o Kennedy, que era da Suprema Corte, que ele se dizia que ele era o homem mais importante do país. Porque tinham 4 conservadores, 4 liberais, e ele era aquele cara que ia para um lado e para o outro. Ele era o cara mais importante do país. Ficava nas mãos dele, né? A decisão acabava. Ravi, Oi. pra mim tá meio congelado. Eu tô É, congelado ainda? acho que agora tá melhorando.
Ah, É, beleza. E aí, assim, a gente já vai encaminhar, cara, passar muito rápido essas lives. É tanta questão que a gente tem para falar e a gente já está encaminhando aqui para os 10 minutos finais e tem realmente duas questões que eu acho que vamos ver se a gente consegue tratar aí nesse final, né, rapidinho. Que a questão dos estándares da sentença e os estándares das decisões de tutela provisória. Essa questão dos estándares da tutela provisória é uma coisa que muito me preocupa, assim, que muito me instiga, porque a gente vê decisões de tudo quanto é jeito, né? Enfim, e na área que, de novo, puxando a sardinha agora para a área que eu atuo, da propriedade industrial, a gente vê tutelas sendo concedidas e tutelas sendo negadas, e muitas vezes, quando você ainda não tem muitas provas, quando você ainda não fez uma produção antecipada de prova, e aí você entra dizendo, você está infringindo minha patente, para de usar. Mas e aí? O que é suficiente, sabe? O que eu preciso trazer? Eu vou trazer, vou contratar 5 pareceres, e aí isso vai ser suficiente. Aí outra parte vai e contrata mais 5. Aí fica Cinco a cinco. fica nessa doideira aí de parecer para lá, parecer para cá, questões técnicas que os juízes não sabem, claro que não sabem, uma questão, sei lá, de engenharia de um navio que perfura Uhum. negócio de petróleo. Não sei também. A gente que é advogado, a gente não tem essa compreensão técnica e não tem como exigir isso de um juiz, né, que tem a mesma formação em Sim. direito. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, dessa questão dos estándares para as decisões de tutela provisória e também para a sentença. Pois é, quando eu fui estudar, especificamente para a tutela provisória, eu encontrei uma loucura interpretativa, assim, que cada um diz uma coisa e ninguém se entende. E assim, isso gerou um problema para a construção da tese, porque eu fui obrigado, de certa forma, a falar não só do processo civil, mas também do processo administrativo, sancionador e do direito penal, porque ele me permite ter uma visão macro do sistema processual do direito brasileiro, onde, digamos, cada decisão ela tem que ter um standard diferente, mas a gente também tem que ter um limite, porque, querendo ou não, a gente, como ser humano, a gente tem um limite cognitivo, certo? Eu não posso achar que é lindo eu criar 35 standards numa tabela onde não tem diferença nenhuma entre o outro, e a gente não vai diferenciar nada de nada. Então, no geral, eu tento trabalhar em regra, né, com 3 estándares, porque pesquisas empíricas elas indicam que a gente meio que trabalha nessa lógica, né? Então, algo é provável de ter acontecido, é muito provável ter acontecido, e, digamos, eu tenho quase certeza que algo aconteceu. Que não por acaso, geralmente os estándares de prova nos países, eles jogam no máximo em 3. Então não adianta eu criar 30 estándares probatórios, porque eu, como ser humano, não vou diferenciar um do outro. E aí eu vou criar estándares que são, pô, mentira, né? Ninguém vai saber aplicar esse troço, o cara vai chutar. E aí ele me forçou a dizer que o estándar de prova de uma tutela provisória, ele tem que ser o da probabilidade, que em tese é o mesmo da sentença. Mas a gente também tem que perceber algo importante, porque a caracterização de algo estar provado ou não, ela também depende do momento processual. Porque muitas vezes, quando a gente está no começo do processo, quando tu pede uma tutela provisória, só está você no processo, tá? Então, o que acontece? O juiz ele simplesmente vai analisar, pô, se, sei lá, tem verossimilhança, não tem verossimilhança. Então, às vezes, quando o juiz dá uma tutela provisória, ele está dizendo que a balança está aqui, né? Você disse que é provável, mas dizer que é provável na tutela provisória não significa dizer que a sentença é procedente. Porque num caso desse, o réu tá lá, pô, o réu não fez nada ainda, não se manifestou, não teve dilação probatória. E eu sempre gosto de lembrar que enquanto o autor ele pode esperar 4 anos e 9 meses para ajuizar a ação, o réu tem 15 dias, pô. Eu sei que não é o que a gente está discutindo, mas desde a graduação isso me incomoda. É, o autor, se ele faz uma petição inicial lixo, o juiz vai dar direito à emenda. Mas se tu em 15 dias faz uma contestação mais ou menos, você vai ser rebelde, você vai se lascar, vai ter presunção dos fatos e tal. Eu sempre me perguntei, por que a gente não tem algum direito de, sei lá, aditamento da contestação, mesmo que o cara tenha só 15 dias para fazer, produzir todos. Eu imagino vocês aí, em propriedade industrial e tal, o cara chega, passa 3 meses fazendo 10 pareceres, e, ó, em 15 dias, pô, te vira pra tu provar outra coisa. Cara, pera aí, velho. Porra. Mas enfim.
Esse é um E problema sério que a gente enfrenta sempre, assim, que às vezes a parte fica um ano fazendo uma petição, vendo é, parecer, estudando a infração, estudando a patente, e aí chega para a parte contrária, às vezes a gente está pelo autor, às vezes a gente está pelo réu, e cara, são 15 dias úteis, é isso? é, exatamente. Aí eu chego uma bomba do lado do réu. Mas, enfim, a lógica é dizer que você só pode exigir uma probabilidade porque também você não pode ter uma decisão provisória que seja mais exigente do que uma decisão de cognição exauriente, certo? Então acaba igualando os dois estándares, porque o que é que às vezes você vê na doutrina? O cara dizia, não, pô, na tutela cautelar que é menos, é probabilidade prevalente, para tutela antecipada provisória normal é alta probabilidade, e para, sei lá, tutela de evidência prova assim qualquer razoável. Aí eu li e eu dizia, peraí, bicho, então quer dizer que numa ação de cobrança, para o cara dar uma tutela de evidência, é prova assim qualquer razoável. E esse é, digamos, a ação mais bobinha do universo. E qual é a prova que tu vai exigir para uma condenação penal por homicídio? Pós-certeza? Não tem. Então, isso me gerou um problema que era a ideia. Olha, eu tenho que trabalhar com um sistema que ele dialogue da tutela provisória na ação de cobrança do juizado até a pena de homicídio no penal com 325, sei lá, qualificantes, agravantes, que o cara vai em teste com nada a 15 mil anos de prisão. Então, o sistema ele tem que dialogar e ele, claro, ele acaba me criando dificuldades. Uma das dificuldades que eu encontrei foi justamente essa. Eu tenho que forçar a dizer que o estado de tutela provisória ele é uma probabilidade da prova, mas isso não significa que a sentença ela vai ser necessariamente procedente, porque o jogo da prova ele é uma gangorra. Se o réu começa ganhando às vezes porque ele tem mais prova, mas tu contestou, digamos, tu igualou, teve a fase dilatória, tu pode virar a gangorra do outro lado, né? Enfim, não vou me alongar mais porque eu acho que a gente está no finzinho, né? Senão a gente vai acabar no meio da live aqui. Tchau. Aí o Instagram acaba com a live do nada, a gente É, apaga tudo. Mas é um tema, Ravi, que, cara, é muito interessante. Estou, assim, ansiosa para ler o seu livro. Porque é um tema que a gente precisa se preocupar e precisa se aprofundar, nós, advogados e os julgadores, né? sim, sim. Para gente conseguir, né, digamos assim, sentenças, decisões de tutela mais justas e mais previsíveis do ponto de vista de o que eu posso Uhum. esperar dessa decisão, o que eu preciso fazer para cumprir, né, esse requisito. Então, eu acho que é um tema realmente muito importante, muito prático, né, para nós, advogados aqui, né, especialmente que a gente está falando na casa dos advogados, aqui na ESA da OAB do Rio. Então, Ravi, assim, antes de te passar aí a palavra para a gente encerrar, eu queria te agradecer muito por ter topado participar desse nosso projeto das quartas processuais, porque para a gente é um projeto super importante. A gente estar aqui toda quarta-feira falando com um processualista sobre temas práticos, né? É uma ferramenta que a gente tem de atualização gratuita dos advogados sobre os mais diversos temas. E quando a gente vai lá no IGTV da ESA, a gente vê que tem assunto, tem quase praticamente um curso completo ali com os mais diversos temas, né? Qualquer dúvida os advogados podem acessar. Então, eu te agradeço muito, né, de estar aqui com a gente, fazer parte desse projeto. E mais uma vez, reitero aí o convite para você participar da próxima edição do nosso livro, que a gente vai, né, vamos formalizar isso aí para você por e-mail, mas já convidando aqui Uhum. publicamente. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na ESA, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque também eu passei 3 anos estudando isso aí, então o que eu mais gosto de falar é sobre estudar de prova, né? Então, eu gosto de tentar passar para os advogados a importância disso, a importância também da gente estudar o direito probatório, né? Não esquecer também, não existe só o agravo de instrumentos precedentes e repetitivos no direito processual, também existe o direito probatório. O pobrezinho, ele às vezes é meio maltratado, esquecido, mas ele também tem que ser estudado, né? Então, incentivo todo mundo a estudar esse tempo, porque ele vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Então, agradeço até pelo convite também para o livro, né? Já aceito também. E, enfim, se a contar comigo para qualquer outra live, outro evento, pode contar comigo, é sempre um prazer falar com você, falar com o Mazola, enfim. Obrigado pelo convite. Maravilha, Ravi. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu.